Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Jornada da Aprovação e eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito interessante e pertinente que quem está fazendo concurso público, quem está em busca de aprovação em um concurso público, acaba passando por isso em determinado momento. Até porque, ao longo da nossa jornada, né, em relação à aprovação em concurso público, não é todo ano, não é todo semestre que tem concursos na nossa cidade. Pode até ter, mas consequentemente não é dentro da área que a gente quer. E se a gente for ficar fazendo todo concurso que aparece, a gente não vai ser objetivo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu vim falar aqui com vocês sobre o tema do vídeo de hoje vale a pena sair da nossa cidade para fazer concurso em outros estados? E você tem que avaliar realmente o que é que você quer e quais os seus objetivos. Por exemplo, se você está fazendo concursos dentro da área de carreiras policiais, como é o meu caso, acredito que a maioria de vocês, né? Você tem que realmente avaliar se você está disposto, não é questão de simplesmente ir fazer o concurso e voltar, mas justamente assumir aquele cargo, o quanto você quer mudar de vida, o quanto você pode se sacrificar e largar suas raízes para realmente ir para outro estado, para morar em outro estado e para viver lá, né? Porque assim, por mais que você vá para um outro estado, fazer um concurso, seja de avião, seja de ônibus ou de carro ou por caravana, não importa. A questão você vai, fez a prova objetiva, fez a redação, né, teve êxito e aí vem as etapas. As etapas, consequentemente, é uma parte que acaba sendo um pouco complexa, justamente porque tem exame médico, tem teste psicológico, tem a avaliação médica, né, tem a tem também a investigação social. Então, são diversas etapas ao longo do concurso que tende a demorar de 6 meses a um ano, depende muito do estado e do concurso que você está fazendo, que você almejou. Mas, assim, você tem que saber se realmente, antes de você, se aquele concurso que você está querendo fazer, ele se encaixa dentro daquilo que você deseja e se você realmente pretende assumir aquele cargo. Porque, assim, se você pretende assumir, eu digo para você, vai e faz e dá o seu melhor naquela prova. E todas as etapas que vierem depois, aí você vai administrando e fazendo o melhor que você pode, justamente para que você possa estar dentro e para que você possa assumir. Então, se você realmente quer, se você tem esse desejo, e não importa o lugar, não importa o estado, se você mora na Bahia e você quer fazer para o Acre ou quer ir para o lado do Sul, não importa, só vai, entendeu? Vai com tudo. Se prepara, faz todo um planejamento, né? Pré-prova, no caso, antes do edital ou então durante o edital, justamente porque você sabe da sua capacidade, se você consegue ou não se sair bem numa prova. Então, a partir disso, você realmente já consegue ter uma noção. Então, assim, se você passar, beleza, qual a próxima etapa? Em quanto tempo tem a próxima etapa? Justamente para você já saber se você vai conseguir estar apto a fazer aquela etapa para que você possa dar continuidade no processo. Então, a partir daí, você consegue ter realmente essa noção de que vale a pena você sair do seu estado para ir para outro estado, entendeu? Então esse é o ponto. Eu já fiz algumas provas em alguns estados. A primeira prova que eu fiz foi para o estado do Ceará, né? E foi a prova da Polícia Penal. Se eu passasse, se eu fosse bem na prova, com certeza eu iria assumir. Sem dúvidas. E aí eu ia ter que me desdobrar, né, em relação à questão financeira, principalmente, porque o concurseiro, ele na maioria das vezes ele é quebrado. Então, por mais que ele trabalhe, a grana é apertada, gente. Então a gente sabe que para fazer viagem de avião, então, é muito mais caro. Pô, você gasta R$ 1.000, mil e tanto, numa passagem de avião, dependendo do estado. E ainda tem hospedagem e tudo mais. E essa etapa, na verdade, pós-prova, né? Principalmente a questão dos exames médicos, a ida até os locais para você fazer a parte de avaliação psicológica também, psicoteste. Tudo isso acaba tendo um custo muito elevado. Porque se você estiver em outro estado, você tem que se deslocar, você tem que ficar no hotel, você tem que... Tem a questão da alimentação também, porque você não vai ficar com fome, né? Mas assim, são sacrifícios que você tem que botar realmente na ponta do lápis para ver se vale a pena você sair do seu estado ou não. Mas acima de tudo é você saber se você realmente quer aquele cargo público, entendeu? Ou fazer provas simplesmente para você poder se testar. O que é que eu penso? Eu moro aqui em Salvador, na Bahia, né? No estado da Bahia. E aqui eu tenho próximos aqui, tem o estado do Alagoas, que dá para ir de carro, e tem o estado do Pernambuco, que dá para ir de carro. Acho que são esses os mais próximos assim que eu consigo ir tranquilamente, né? Inclusive eu fui recentemente para o Pernambuco, fui de carro, deu umas 11 horas de viagem, deu para ir e voltar, né? Só paguei a hospedagem, claro, o carro era meu, o transporte era, a gasolina era minha, então fui eu e um amigo, então foi de certa forma mais tranquilo, o custo não foi tão alto. Mas, por exemplo, para ir fazer uma prova, para se testar, para ver os seus conhecimentos, eu acho válido, porque é totalmente diferente você fazer um simulado em casa
e você está lá naquele momento, no local de prova, você ter feito a inscrição, você está lá no ambiente, com outras pessoas, com todas as interferências e as situações que podem ocorrer, seja barulho de ventilador, ar-condicionado que não tem na sala, ou qualquer coisa do tipo, é diferente o ambiente, a atmosfera. Então isso é importante também, você tem que não só fazer simulado, fazer questões, se provar na prática, mas também você tem que ir para a realidade. Porque muitas das vezes a realidade é totalmente diferente daquilo que você simula, daquilo que você está vivendo ali naquele momento em casa, dentro do seu ambiente confortável. A sua mente está tranquila, porque você não sabe que você sabe que não tem nenhum perigo. Então, é importante você fazer outras provas realmente, mas claro que esteja dentro do seu contexto, naquilo que você busca, e provas que vão fazer sentido para você. Então assim, se você puder ir para outro estado para fazer provas que sejam próximas da área que você deseja, eu acho super válido, desde que isso, a prova não te atrapalhe em relação ao objetivo ou em relação ao edital, ao cargo que realmente você deseja, mas também que seja algo que você possa se testar e se provar e ter realmente a experiência na prática, principalmente se você está começando a fazer provas agora, entendeu? Claro que você não vai sair pingando de estado em estado, tem realmente que se avaliar. Então, assim, por exemplo, atualmente, recentemente agora, a gente tem provas do Espírito Santo, né, da Polícia Penal do Espírito Santo, tem a Polícia Penal de Minas Gerais, e são editais que são relativamente tranquilos. Para quem estuda para a área de carreiras policiais, são editais esses dois que dá para você fazer com uma certa tranquilidade. Você, claro, tem que fazer alguns ajustes em relação ao estudo. E sem falar que são editais que estão relativamente próximos em relação à data de prova de um para o outro. Então, assim, você realmente tem que fazer uma programação. Se você vai viajar para lá, beleza, dá para viajar. Se você pega uma excursão, você paga até R$ 700 aí, ida e volta com hotel e café da manhã, né? Eu falo porque eu já fiz, inclusive vai ter, inclusive agora do Espírito Santo. Então você consegue pegar excursões que você não vai gastar tanto, dá para você ir e voltar. Até se você for realmente se testar, é uma prova que eu acho válido você fazer. Ou então, se você pensa em assumir um cargo, porque é um cargo muito bom, paga bacana, né? E aí, você vai lá, se testa, faz, paga a prova. Agora sim, se você de repente vai para um outro estado, ou por exemplo, para a região norte, lá para mim, por exemplo, já não é tão viável, porque o custo é muito mais alto, entendeu? E acaba que não vale a pena. A menos que realmente fosse um cargo que eu estivesse querendo muito e que eu estivesse realmente uma bagagem que eu pudesse assumir todos os custos. Aí valeria a pena, de repente, você sair do seu estado e ir para outro lugar para poder fazer essa prova e de repente tentar essa vaga, né? Até porque nada é garantido, ainda tem essa questão, esse ponto. Então, por mais que você estude, né, não necessariamente o fato de você ter estudado, ter se dedicado, vai garantir que no dia da prova você vai chegar e vai fazer uma boa prova, ou então que aquela prova vai vir no formato daquilo que você estudou, ou então que seja uma prova para você. Mas assim, é válido ou não é você sair do seu estado e ir para outro estado fazer outras provas? Eu acho que sim, dentro das suas necessidades e da sua capacidade, entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Vou me esforçar para trazer um pouco mais, para trazer mais alguns vídeos para a galera aqui do canal para poder acompanhar. E vou tentar fazer mais alguns vlogs para a gente poder ter um pouco mais de interação. Então, deixa aqui nos comentários o que é que você acha, curte esse vídeo, compartilha, né? Fala aí pro seu amigo, de repente, que também está estudando, que está buscando poder mudar de vida através dos concursos públicos. E tamo junto. Abraço. Jornada da Aprovação.